de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Jesus cura o cego de nascença. Essa linda história está registrada aqui no livro de João. João, no capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo, então. João, capítulo 9. Vai ser uma palavra muito especial que, assim, veio forte ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Lembrando, 7, diz assim a palavra do Senhor: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aqui tem um detalhe que eu quero que você pegue. Eu mesmo confesso que eu já preguei isso aqui errado. A gente, às vezes, lê rápido e não pega o detalhe. Mas eu já preguei isso aqui, que essa situação aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Só que é o seguinte, o texto diz que isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. O propósito não era nem os outros, era ele. Por quê? Porque você vai entender isso daqui a pouco. Então tá, enquanto é dia, precisamos realizar a obra que é daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, envia a tua palavra e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Quem quer receber mais de Deus aí, diga aleluia. Amém. Olha, hoje eu quero analisar um pouquinho esse texto com você. Esse milagre aqui é poderoso, é um milagre de abertura de olhos de um cego de nascença. É um milagre muito especial, até porque no contexto em que esse milagre acontece, ele acontece numa comunidade judaica, numa comunidade de pessoas totalmente legalistas, tendenciosas e exigentes consigo mesmo com relação à obediência à lei de Moisés, a ter Moisés como líder, a ter Moisés como o profeta, a ter Moisés como a voz, a ter Moisés como aquele que daria direção para eles serem salvos. Esse milagre acontece nesse contexto. E nesse contexto, nunca se havia acontecido um milagre de uma cura de um cego. No Velho Testamento você não vai ver registro de nenhum cego curado. Olha que coisa interessante. E logo aqui vem esse grande milagre acontecer. Havia, nesse contexto judaico, legalista, mosaico, vamos dizer assim, havia uma crença dominante. Qual que era a crença? Que doenças quase sempre era resultante de pecado. Alguém que adoeceu, doença grave, nasceu assim, pecado e pior, eles eram neurados, porque pecado dele, mas ele pecou antes de nascer. Tanto que os discípulos vão fazer a pergunta para Jesus, se prestar atenção nisso. Eles fazem uma pergunta idiota, eles perguntam: aqui, quem pecou? Vocês já leram isso aí, no detalhe? Quem pecou? Ele ou seus pais? Olha, mas espera aí. Não, os pais podem ter pecado. Agora, ele pecou quando? Antes de nascer? Olha o quanto que eles eram, tinham as suas mentes fechadas para aquilo que era a graça, o amor de Deus. Eles tinham isso muito, muito convicto no coração, que nascer com uma doença, ou depois de nascido, ter uma doença grave, isso era resultado de pecados. Então, eles vão fazer essa pergunta para Jesus, por quem pecou, ele ou seus pais? Na verdade, os discípulos, eles não estavam julgando aquele rapaz, eles estavam fazendo uma pergunta, e uma pergunta
que tinha relação com aquilo que eles acreditavam, que era assim que eles acreditavam. Só que na resposta de Jesus, ele então vai dar uma explicação assim tão poderosa, que vai mostrar para eles, olha, o porquê que ele está doente, mas também o porquê que eu vim, porquê que eu estou aqui. E aí que a gente vai entrar com essa ministração hoje, que eu acho muito especial. Jesus, na sua resposta, vai explicar-lhes tudo isso e dar-lhes a sua visão e a sua missão e o seu propósito. Quando Jesus responde, nem ele, versos 3 ao 5, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então Jesus explica por que aquele menino, aquele rapaz, estava cego desde nascença. Mas Jesus vai também explicar sua missão e a sua visão daquele momento. Jesus vai dizer no versículo 4, enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. Jesus então vai explicar por que ele veio. E ele vai dizer, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então, nosso subtítulo aqui é Jesus, a luz do mundo. Eita, é mensagem para 2 horas, gente, mas vai ser em 20 minutos. Amém? Jesus, a luz do mundo. O que está em questão aqui, não necessariamente é curar o cego, é revelar Jesus. E revelar Jesus para aquele cego, revelar Jesus para a família do cego, revelar Jesus para os judeus daquela época, revelar Jesus para os religiosos daquela época. O que está em questão é, Jesus está dizendo, eu enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e eu preciso trabalhar. O que Jesus está falando? Essas coisas acontecem para que eu trabalhe. Pegou isso? Essas coisas acontecem para que eu trabalhe, para que se revele nele, ou que ele tenha a revelação. Porque, segundo o contexto, aí você vai ter que ler o texto todo, o capítulo 9, você vai ver que esse rapaz também fazia parte da comunidade judaica. Ele participava da sinagoga. Portanto, as crenças que ele tinha era a mesma dos seus pais, era a mesma dos seus líderes. E a crença que ele tinha, provavelmente, ele jamais pediria a cura. Por quê? Porque ele também acreditava que ele estava naquele estado de pecado, do pai ou de alguém. E vocês acreditam que tem gente que está aqui na igreja? Aqui na igreja não, amém. Em nome de Jesus não, vocês já têm a mente aberta. Mas tem gente que está nos assistindo provavelmente, que pensa assim, não, como é que eu vou pedir a Deus isso? Eu nem mereço. Eu estou vivendo isso aqui como consequência disso, daquilo ou daquilo outro. Eu nem mereço, eu não vou pedir, eu não tenho direito de pedir. Pois é, hoje os seus olhos serão abertos. A cegueira vai ser tirada e você vai desfrutar de algo poderoso, que é desfrutar daquele que é a luz dos homens, Jesus Cristo. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? Quando eu olho para essa nova interpretação, nova visão do texto, que Jesus fala do seu propósito de vida, em revelar, em ser a luz para aquele homem cego, para a sua família, para aquela sociedade legalista, e não só para eles, mas também trazer para mim e para você aquilo que nós temos hoje, que é o evangelho da graça de Deus. Quantos de nós aceitamos coisas na nossa vida, quando éramos legalistas, aceitávamos coisas na nossa vida como se fosse castigo de Deus? Quem aqui já não passou por isso? Isso aqui eu dei uma vacilada ontem, e o que está acontecendo aqui agora é a mão de Deus pesando. A gente pensava assim, a gente não conseguia nem orar. Como é que eu vou orar, meu Deus? Misericórdia. Ontem ou hoje mesmo eu fiz algo que não agradou a Deus. Isso está acontecendo, é resultado disso. A gente às vezes vivia assim, mas graças a Deus que os nossos olhos foram iluminados. Os olhos desse homem foram iluminados, e é isso que eu vou mostrar para você aqui agora. Queria falar muito disso aqui, mas deixa eu falar do milagre em si, que o maior de todos os milagres foi aquele homem ter os olhos abertos, mas não só os olhos físicos. O maior dos milagres que Jesus falou, que isso aconteceu para que se manifeste nele a glória, o maior milagre é ele ter os olhos espirituais abertos. Porque ele vivia no legalismo, na opressão,
no sofrimento, debaixo do castigo, da condenação. Deus quer tirar você disso. Agora, preste atenção. Inicialmente, o homem precisava de cura. Quem está comigo aí, diga amém. Inicialmente, o que ele precisava? Ser curado. Curado. Ele era cego, de nascença. Ele queria ver. Então Jesus vai fazer tudo bonitinho. Jesus vai cuspir no chão, fazer lodo. Hoje eu estava lendo sobre isso, né? Eu sou muito curioso. Eu falei, deixa eu ler sobre isso. Porque tem que ter uma razão. Tem que ter uma razão Jesus cuspir no chão e fazer lodo e passar nos olhos do cara. Tem que ter uma razão isso. Não pode ser. Não é uma coisa muito lógica, né? E aí eu fui estudar hoje. Não, hoje eu quero saber isso. Por que que Jesus cuspiu no chão e fez lodo e passou nos olhos do cara? Porque aí eu fui descobrir que era costume da época fazer esse tipo de lodo no chão, barro, e passar nos olhos para tirar a infecção. Era um costume da época. Então, quando a gente lê isso aqui, você fala, coisa absurda. Não, era um costume. Quando alguém estava com conjuntivite ou alguma infecção, eles tinham lá o hábito de fazer barro, né? Eu acredito que seja uma terra específica, alguma coisa, e passava nos olhos das pessoas para combater a infecção. Só que Jesus fez aquilo, foi com cuspe mesmo. Ele fez, né? Não tem problema, imagina se só a fala de Jesus faz milagre, que dirá, né? Ainda que a saliva que sai da boca dele tem poder curador, miraculoso, enfim, não vamos entrar nesse mérito não. Aí Jesus faz cuspe no chão, mistura com saliva e aplica nos olhos do homem, que era comum a eles. Então disse, vá lavar seu tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e voltou vendo. Olha que coisa interessante. Então o que ele precisava? Inicialmente, a cura. Jesus libera a palavra de cura quando dá para ele uma ordem. Porque, irmãos, a nossa fé também tem que ser provada, não é? Jesus então fala, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele, em obediência, em fé, ele foi, lavou-se. E qual que é o resultado? Ele voltou vendo. Mas sabe o que veio assim forte no meu coração? Ele não só voltou vendo as pessoas, ele voltou vendo Jesus de uma forma diferente. Isso que eu quero te mostrar. Ele voltou vendo Jesus. E agora ele não via Jesus como um curandeiro. Ele não via Jesus como alguém que perturbava, porque os da sinagoga achavam que Jesus perturbava a religião, que Jesus estava desviando as pessoas da religião. Só que ele não vê mais assim. Ele volta vendo fisicamente e espiritualmente. Isso que é poderoso. Lembra que Jesus falou? Enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Eu preciso abrir os olhos das pessoas. E aí os olhos desse homem abertos. E aí sabe o que acontece? Agora, o cego, vendo, ele recebe luz para os seus olhos. E ele passa a conhecer Jesus de uma forma muito mais profunda. É revelado a ele quem é Jesus. E aí ele vai chamar Jesus de algumas coisas. É aí que eu quero te mostrar. Ele vai chamar Jesus primeiramente, depois de ver, depois de estar vendo. Ele vai chamar Jesus de Jesus. Alguém vai falar assim, mas isso é comum. Não era comum para eles chamá-lo, né, e reconhecer Jesus como Jesus. Porque Jesus no hebraico, se não me engano, Jesus no hebraico é Salvador. Salvador. Então quando ele fala assim, versículo 11, quando ele está sendo questionado, quem o curou e tal, ele vai dizer assim, ele respondeu, um homem chamado Jesus. Ele tem os olhos abertos agora para aquele homem chamado Jesus, como Jesus. Então agora já não é mais Moisés, Neide. Agora quem é Salvador para ele? Jesus. Olha os olhos sendo abertos. Parece uma simples declaração, mas para um judeu, segundo o texto, que participava da sinagoga, reconhecer Jesus como Salvador era algo muito significante. Muito significante, a ponto das comunidades judaicas, daqueles outros religiosos, no verso 28, eles vão questioná-lo, porque agora eles entenderam que ele tinha recebido Jesus como Jesus mesmo, como Salvador. E aí no verso 28 vai dizer assim, então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Viu aqui a sinagoga como é que era? Eles tinham os olhos fechados,
para Cristo, porque eles estavam presos na lei de Moisés. E Moisés era a referência. Só que para esse homem agora, ele teve, a primeira coisa que os olhos dele foram abertos. Esse homem não é um homem comum. Esse é Jesus, o Salvador. Eita, maravilha. A luz de Deus foi revelada a esse homem. Agora ele, não, esse aí é Jesus, esse é o Salvador. É como se ele dissesse, esse é o meu Salvador. Está entendendo? Diga aleluia. Quer ver outra coisa que eu vejo, poderoso? Ele agora vai chamar Jesus de um profeta. Como que um judeu que participava da sinagoga chamaria Jesus de um profeta? Profeta para eles era Moisés, e ponto. Tanto que eles vão dizer, no verso 29, eles vão dizer, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. Olha como que se refere a Jesus, os da sinagoga. Nós sabemos que Deus falou por meio de Moisés, profeta é Moisés, esse aí a gente nem sabe quem é. Só que o homem que teve os olhos abertos, no versículo 17, ele vai dizer assim, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que agora já não era mais cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, que homem? O homem que agora teve os olhos abertos. Ele respondeu assim, ele é um profeta. Eita maravilha. Olha aqui, eu vou usar uma expressão que o pastor Zé Mar gosta. Aqui aconteceu algo novo e sem precedente. Alguém da comunidade judaica, alguém que tinha toda a sua vida sustentada sobre a lei de Moisés, teve os seus olhos abertos, e agora olha para Jesus e diz, não, ele é um profeta. Primeiro, ele é Jesus, o Salvador. Segundo, ele é um profeta. Que tal você ter os seus olhos abertos hoje? E olhar para Jesus como seu Salvador, e olhar para Jesus como aquele que tem a voz, a palavra, a revelação de Deus para o seu coração, a revelação de Deus para a sua vida. Mas não para por aí. Quando Ele abre os nossos olhos, Ele abre de forma poderosa e de uma forma tão maravilhosa, porque Ele vai dizer agora que Jesus não era só mais o Salvador, que Jesus já não era só mais o profeta para Ele, mas que Jesus era um homem de Deus. Um homem de Deus. Parece que ele está falando de coisas simples, mas no contexto não é. Os judeus, partícipes da sinagoga, eles jamais aceitariam Jesus como um homem de Deus, porque eles achavam que Jesus era um pecador. Portanto, eles vão questionar a cura daquele homem, porque como que um pecador cura um outro pecador? Eles não reconheciam Jesus como um homem de Deus. Agora o cego teve os olhos abertos, e ele começa a reconhecer Jesus como um homem de Deus. Versículo 33, se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer uma coisa dessa. Ele está dizendo, olha, Jesus é um homem de Deus. Vocês estão enganados, vocês também precisam ter os seus olhos abertos. Ele está falando isso para a comunidade judaica. Ele está dizendo para eles, olha, os meus olhos foram abertos. Os meus olhos foram abertos por alguém que é de Deus. Um homem de Deus me abriu os olhos. Os olhos do homem foram abertos para além da sua religiosidade. Agora ele conseguia ver que homens como Jesus também eram de Deus e que podiam fluir na operação de milagres. Ele conseguia ver agora que Jesus era alguém que Deus usava naquele tempo, que Jesus era alguém que por meio dele Deus faria coisas grandes. Jesus era um homem de Deus. Eu fico imaginando que aquilo que está lá em João 1, verso 7, aconteceu com esse homem. Foi revelado a esse homem melhor. João 1,7 diz, ele veio como testemunha. Quem veio como testemunha? Jesus. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Então Jesus ele veio para revelar, para testificar da luz e abrir os olhos dos cegos. Cegos não são só cegos físicos, cegos
são também cegos espirituais. A Bíblia diz que o Deus desse século, Deus de letra minúscula, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam perceber aquilo que Deus está querendo mostrar. Mas hoje eu profetizo, há uma unção, a luz de Deus vem sobre a tua vida, e ela abre os teus olhos agora, que as escamas como de Saulo caiam dos seus olhos, e que você comece a enxergar, a ver o Senhor como Ele é, como Jesus, como Salvador, como profeta, e como alguém que veio da parte de Deus para salvar você. Isso é poderoso. Jesus é a luz dos homens, é para isso que Ele veio, trazer luz, revelação do Pai, salvação a todos quanto por meio dele cresce em Deus. Consegue ver o quanto o Evangelho nos liberta, o quanto temos os nossos olhos abertos, quando permitimos ser transformados e curados pela verdade do Evangelho da graça. Se consegue ver isso, os seus olhos são abertos. Quem está tendo os olhos abertos aqui, diga aleluia. Os seus olhos são abertos. Os olhos daquele cego foi aberto. E mais, a última coisa, olha o quanto que ele teve revelação de Deus, hein? O quanto que os olhos dele foi aberto, hein, Davi? O quanto que os olhos foram abertos. E um cego, em todos os sentidos, ele teve os seus olhos abertos, fisicamente e espiritualmente. A última coisa que ele vai falar de Jesus é que Jesus gente, um judeu não falaria isso aqui nunca se ele não tivesse os olhos abertos, se ele tivesse sido liberto. Ele vai dizer assim, ó, Jesus, esse homem que me curou, ele é o Filho de Deus. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Lembra quando Jesus perguntou para os discípulos assim, aqui, quem é que os outros falam que eu sou? Lembra daquele texto lá de Mateus? Quem que os outros falam que eu sou? Tu és Elias, tu és o profeta tal, tu és não sei quem, não sei quem. E aí Jesus pergunta para Pedro, e vocês? Para Pedro não, pergunta para eles. E vocês quem? Quem dizem que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Filho de Deus. Jesus vai dizer, tu és o Cristo, né? O Filho de Deus. Jesus vai dizer para ele, olha Pedro, você não falaria isso se isso não tivesse sido revelado a você. Você não falaria isso se seus olhos não tivessem sido abertos. Só que sabe o que me chama a atenção? O cego teve a mesma revelação. Percebe isso ou não? O cego teve a mesma revelação. Isso prova que os olhos espirituais dele foi aberto. Ele foi iluminado. Aquilo que ele jamais veria na sua normalidade, mesmo tendo os olhos físicos abertos, ele não viria. Ele teve a revelação, os olhos foram abertos. A luz do mundo trouxe clareza para aquele homem. E ele enxerga em Jesus essa realidade do Filho de Deus. Olha os versos 35 ao 38 para a gente terminar. Que coisa poderosa. Essa mensagem é muito boa. Nossa, me abençoa tanto hoje. 35. Jesus ouviu que eu havia expulsado. Ó, isso aqui eu preciso pegar um pouquinho rapidinho e falar disso com você. Presta atenção. Você já está até conversando com uma pessoa sobre isso e falei. O Evangelho da Graça, ele inclui, mas ele também exclui. Porque tem gente que não dá conta. Tem gente que não dá conta. Tem gente que quer punir o outro porque o outro pecou. Então você pecou, você tem que padecer. Você tem que sofrer a pena do seu pecado. Você vai ficar cego até morrer. No contexto judaico no contexto da sinagoga, esse homem tinha que morrer, era cego mesmo. Ele nasceu cego, é consequência de pecado. É assim que ele vai morrer. E para muitos é assim. Quando esse homem, na reunião lá na sinagoga, ele fala, não, esse que me curou é Filho de Deus. E ele disse para mim que eu, entre aspas, que eu merecia a cura. Não, você não pode ficar no nosso meio, não, sai daqui. Eles expulsam o homem da comunidade. Vão rejeitar você porque você ensina a graça de Deus. Vão rejeitar você porque você ama o pecador. E mesmo ele estando no pecado, você quer revelar a luz de Deus para ele. Vão rejeitar você. Mas vamos continuar. Vamos continuar mostrando para as pessoas que Jesus é a luz do mundo,
que Deus amou o mundo ao ponto de dar seu filho para morrer no lugar dessa pessoa que está aí, sendo condenada pela religião, sendo condenada por tantas coisas que as pessoas dizem. Esse cara está assim porque isso é pecado, é consequência de pecado, ele vai morrer nessa condição. Eu estou dizendo para você, se você receber essa palavra no seu coração, você não vai morrer nessa condição, porque os seus olhos vão ser abertos e a cura de Deus vai vir sobre a tua vida. Você não vai morrer nessa condição. Mas aqui, ele foi expulso. Então Jesus ouviu que o havia expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho de Deus? 36. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. Olha, Jesus aí, apenas ampliando ali a visão dele. Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Tinha alguma coisa meio obscuro assim ainda. Jesus está se apresentando para ele. Sabe o que veio no meu coração para compartilhar com você? Talvez você já ouviu falar muito de Jesus, mas Jesus hoje está se apresentando para você. Aleluia. Jesus está se apresentando para você. Ele está se apresentando para você porque Ele não quer que você viva mais nessa condição, debaixo de condenação, talvez cego, talvez doente, talvez paralítico, talvez vivendo miseravelmente. Jesus morreu na cruz por você, Ele já pagou o preço do seu pecado. Ele não quer que você viva assim, Ele não quer que você esteja nessa condição. E Jesus então está se revelando a ele. Ele disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós vemos a manifestação plena da glória. O que Jesus falou com os discípulos lá atrás? Isso aconteceu com ele para que a glória fizesse o quê? Se manifestasse em quem? Na vida dele. Aqui a glória está revelada. Qual que é a glória que está revelada? Agora esse homem, ele tem a sua visão clara da glória de Deus, do quanto que ele é amado, de Jesus como Filho de Deus, de Jesus como profeta, de Jesus como homem de Deus, de Jesus como aquele que é o Salvador. Ele tem clareza disso. E quando ele tem clareza disso, quando os seus olhos são abertos, esse homem agora é livre, ele é liberto da religiosidade, ele é curado, não é? A sua doença é retirada, ele é salvo. Cumpre-se na vida desse homem, João 8:32 e também 36, cumpre-se na vida dele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cumpre-se na vida desse homem, Mateus 10:32, quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aquele homem foi rejeitado na sinagoga, aquele homem foi rejeitado na igreja que ele pertencia, mas ele foi recebido nos braços do Senhor como um filho de Deus. Aleluia. Pode nos rejeitar porque nós entendemos a graça, mas nós não deixaremos de pregar, porque tem muita gente oprimida que precisa ouvir isso aqui. Tem muita gente vivendo na cegueira, porque alguém disse para ele: isso é consequência do seu pecado. As pessoas invalidam o que Jesus fez na cruz. Não. Eu oro para que os teus olhos sejam abertos hoje. Qual é a cura que você precisa? É física? Ele quer curar você, mas não só isso. Ele não só isso. Ele não quer só tirar você, ou tirar de você a dor. Ele não quer só tirar de você o sofrimento presente. Ele quer te livrar da condenação eterna. Aleluia. Aleluia. Ele quer te tirar da condenação eterna, porque Ele te ama. Lembrou de quem, Davi? Ele te ama. Ele te vem, gente, ajuda aqui. Ele te ama. Eu sei que essa palavra vai alcançar pessoas. Ele te ama. Talvez eu estou assim sofrendo, eu estou na crise, eu estou no sofrimento, eu estou na dor, e eu estou aqui. E aí alguém diz para você: você está assim porque você é pecador. É assim que você vai morrer, você vai se lascar aí. Não. Hoje, permita ter os seus olhos abertos e seja curado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
a glória de Deus foi manifesta àquele homem cego. Aquilo que Jesus falou no início da história: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Qual que é a obra de Deus? João 1 vai falar que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E vai dizer lá que o verbo era a luz dos homens. O que Deus queria manifestar na vida desse homem? Que ele tivesse a luz, clareza, os olhos abertos, que ele reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador, e que ele tivesse toda a sua vida transformada, não só os seus olhos físicos abertos, mas os seus olhos espirituais abertos, e em consequência disso, a salvação. Rejeitado pela religiosidade, mas aceito como filho de Deus. Essa mensagem é poderosa, não? Isso é poderoso. Quanto que isso mexeu comigo hoje? Esse é o propósito de Deus em Cristo: trazer luz aos homens. Receba luz, tenha clareza, tenha os seus olhos abertos, veja o Senhor, veja Deus trabalhando na tua vida. Aceite o perdão, aceite o amor, aceite, confesse Jesus hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a luta que você está enfrentando, mas confesse Jesus hoje. Diga: Senhor, Tu és a razão, Tu és tudo. Eu reconheço que Tu és o Salvador, Tu és Jesus. Eu reconheço que Tu és o profeta. Eu reconheço que a palavra que está da Tua boca é a verdade. Eu reconheço que só o Senhor pode me curar, me sarar. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que deu a vida por mim na cruz. Confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e eu tenho certeza, você vai receber clareza, os seus olhos vão ser abertos, vai ser revelado no seu coração quem Ele é. Amém? Amém. Livre-se de toda condenação. Livre-se de toda condenação. Não permita que Satanás, que é chamado Deus desse século, segue você, para você não ver o quanto você é amado, para você não ver o quanto que Deus quer se revelar a você por meio de Jesus Cristo, revelar o seu amor, a sua graça. O que você precisa? Ele tem. Você precisa de uma cura? Ele tem. Mas Ele não quer só te curar fisicamente, Ele quer sarar você espiritualmente, para que você tenha vida abundante aqui e para que você tenha vida eterna. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que essa palavra possa produzir transformações profundas na sua vida, e que sobretudo os seus olhos, em todos os sentidos, sejam abertos para contemplar a grandeza e a majestade do Senhor e aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Que você possa compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus pela sua vida. Essa foi a oração do apóstolo Paulo. Essa é a minha oração para você hoje. Que você compreenda de forma tão graciosa e maravilhosa a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus pela sua vida. Deus abençoe você. Mais uma vez, minha